Felipe, quando você quiser iniciar, Felipe, à vontade. Bom dia, irmãos. Antes de iniciar os hinos, vou pedir para o senhor Ailton iniciar com uma oração, por favor. Saudamos a igreja amada e a todos que nos visitam pelo Facebook, né? Com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao Deus das nossas vidas. E vamos convidar a todos, nesse momento muito importante, a fechar os nossos olhos, colocar nossos corações para falarmos com Deus, porque nós marcamos um encontro com Ele hoje. Então, vamos orar. Graças a Deus, louvado seja. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial. Nessa hora, Pai amado, de muita alegria, nós clamamos pelo poder e a virtude que há no sangue do Senhor Jesus. Aquele, Senhor, o Senhor nos enviou com a sua grande misericórdia para nos dar, Pai amado, libertação, salvação e vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, porque somos pequeninos, Senhor. Nós estamos aprendendo. Mas, Senhor, nós pedimos nesse momento a comunhão com o seu Santo Espírito, esse grande amigo que o Senhor colocou junto conosco para nos mostrar o caminho reto da salvação. Que não nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita. Que caminhamos, Pai amado, nessa salvação. Ilumina nossas vidas e nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado, nas nossas vidas. Uma semana boa que o Senhor guardou, nos livrou, Pai amado, e guardou com esse grande amor e carinho. Louvado seja, Pai amado, por isso, porque o Senhor é misericordioso. É a bênção que nós pedimos no dia de hoje, Senhor, porque queremos conhecê-lo mais, Senhor, ouvir a sua palavra, temer a palavra, Senhor, e guardá-la no nosso coração. Então, Pai amado, é essa bênção que nós pedimos no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar. Grato Deus por me curar e minha alma salvar, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Unamo-nos de um amor, louvando a Jesus Senhor. Unamo-nos com hinos bons de exaltados tons, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Revela, pois, teu santo ser, pra eu contigo então viver. Usa-me pra teus fins, possuem-me, enfim, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Amém. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar, todo quanto ordenar, alegria perene
que nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Meu Deus e eu andamos pelos campos, quais bons amigos juntos a passear, dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Meu Deus me mostra a cidade santa, da qual é Ele mesmo construtor. O seu fulgor eterno me encanta, pois nela reina o meu Redentor. O seu fulgor eterno me encanta, pois nela reina o meu Redentor. Meu Deus e eu eternamente juntos, quais bons amigos vamos sempre andar, ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Amém? Bom dia, irmãos. Que a paz esteja com todos nessa manhã. Nossa leitura dessa manhã se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Filipenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e a segurança para vós outro que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa
que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Amém? Vamos estar orando. Pai amado, Pai bendito, Pai querido, Senhor. Pai de dono dessa terra, dono de todo este mundo, Senhor. Pai, obrigado, Pai, por esse sol maravilhoso. Obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez, Pai, de pé. E, Senhor, ter deixado mais uma vez, Senhor, nós estarmos reunidos, Pai, por internet, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, essas pessoas que estão atrás do Senhor, que estão procurando, Pai, saber sobre mais a sua palavra. Aquelas pessoas que estão procurando estar te adorando, Senhor. Pai, fique com os enfermos, Pai, que está sobre esse mundo, pelo que está acontecendo, pelo nosso país, pelos outros, Pai. Pai, fique com Gil, que estará trazendo a pregação, e fique com o resto das pessoas que estará fazendo a sua obra, Senhor. É por isso que eu te oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia, satisfação. É não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, sem fim. Amém? Amém. Logo após teremos a ceia. Ó, com sangue eu andei perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas com pressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz,
para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Amém? Bom dia a todos os irmãos. Gostaria que todos abrissem suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. João 20, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Agora dê uma lida no versículo 26. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, se pôs no meio deles e disse: que a paz esteja com você. Eu acho interessante como Jesus ele aparece aqui nessas duas situações no primeiro dia da semana. Os discípulos, nesse momento, eles estavam com medo. Eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam começando a temer a perseguição, porque Jesus havia sido morto, porque Jesus havia sido crucificado. E os discípulos tinham muito medo, porque eles achavam que isso poderia acontecer com eles também. De fato, no futuro, aconteceu e aconteceu uma perseguição até pior. Mas naquele momento, com as portas trancadas, no primeiro dia da semana, Jesus vai lá, se coloca no meio deles e diz: a paz esteja com vocês. Logo depois, aqui a palavra diz 8 dias, mas na verdade é o 7º dia, porque o judeu conta aquele dia que passa como sendo o primeiro dia, então, o dia 1, na verdade. Então, eles estavam reunidos também no primeiro dia da semana, e aí naquele momento, Jesus se coloca no meio deles também, e as portas do local onde eles estavam, as portas estavam trancadas. E eu fico pensando muitas vezes na situação em que nós estamos hoje, com as portas trancadas, com medo de uma doença, isolados uns dos outros, mas mesmo assim, no primeiro dia da semana, Jesus se coloca aqui junto de nós. Ele entra pelas portas trancadas. E ele diz para mim e ele diz para você que a paz esteja com você. Que a paz esteja com você. E ele coloca o seu Espírito Santo à disposição de cada um de nós, para que nós estejamos tranquilos, para que nós estejamos despreocupados das coisas desse mundo. E nesse primeiro dia da semana, então, eu convido você, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos também colocarmos nossas aflições, colocarmos nossos problemas nas mãos de Jesus. Colocarmos o nosso fardo, que às vezes é tão pesado, nas costas de Jesus, porque ele diz: olha, vamos trocar de fardo. O meu fardo é mais leve do que esse que vocês estão carregando. E eu acho que o fardo mais pesado que pode acontecer na vida de cada um de nós é o fardo do pecado. Então vamos confiar em Jesus, acreditar nas palavras dele, quando ele vem na nossa casa de portas trancadas, quando nós estamos com medo, e ele está dizendo para nós: a paz esteja com você. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento em que nós estamos partilhando o pão,
celebrando a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre o pecado e sobre a morte, nós estamos aqui reunidos para buscarmos ao Senhor Deus e Pai a paz que só o Senhor pode dar. Nos abençoa, ó Senhor Deus e Pai. Cuida de cada um dos irmãos, das irmãs, das famílias, das crianças que estão aqui reunidas ao Senhor com o propósito de celebrar, de lembrar da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esteja conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar agora pelo suco da videira, que representa o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, em que nós estamos reunidos aqui, queremos, ó Senhor, nos lembrar do sangue derramado de Jesus Cristo na cruz, sangue precioso, sangue puro, que nos livra e que nos lava de todo pecado, deixando nossas vestes limpas, mais brancas do que a neve. Obrigado, Senhor Deus. Sabemos, ó Senhor, desse sacrifício e te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes em que nós erramos, em que nós pecamos. E quando nós fazemos isso, nós nos esquecemos desse sacrifício. Então, Senhor, nos perdoa e nos lava mais uma vez. E nos dê misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, a partir do versículo 32, diz o seguinte: da multidão dos que creram era comum o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Nós temos duas necessidades básicas nesse mundo. Uma delas, e aqui está sendo falada em versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A graça distribuída, o perdão dado por Jesus Cristo, é uma necessidade que muitas vezes o mundo não reconhece, o mundo não sabe, mas que somos todos carentes dela. Nós precisamos dessa graça, nós precisamos desse perdão. A outra coisa é a necessidade material. E a palavra diz claramente aqui, em versículo 34, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que tinham terras, casas, vendendo, traziam os valores correspondentes. Eu acho que esse é o momento em que nós estamos aqui reunidos, num momento triste, num momento de crise, em que nós devemos nos condoer dos irmãos que estão passando por necessidade, que estão fechados em casa, que estão precisando, que não podem trabalhar e que estão precisando do apoio da igreja. Os discípulos naquele tempo sabiam disso e compartilhavam essas necessidades. É importante que cada um de nós também possa fazer isso, compartilhar essa necessidade. Nós que temos e que podemos, vamos compartilhar, vamos dividir os nossos bens para que
tudo possa ser, conforme diz o versículo 35, distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ao Senhor Deus e Pai por causa desse dom que nós temos, dessa graça que nós temos, desse perdão que nós temos por meio de Jesus. Isso não tem preço nenhum. Nem que a gente pudesse pagar com todos os nossos bens, a gente conseguiria pagar realmente esse valor, porque não tem como. Então, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos que nós possamos, ao Senhor, ser mais generosos na nossa vida, com os nossos bens, e auxiliarmos e ajudarmos os nossos irmãos que são necessitados e que estão precisando. Te agradecemos, ó Pai, e te pedimos tudo isso em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Como sempre, comumente nós fazemos, o Otávio coloca aqui os dados para depósito no grupo. Então, anote esse número de conta e faça a sua doação generosa, a sua oferta generosa, para que nós possamos utilizá-la de forma a amenizarmos a dor daqueles que estão passando por necessidade. Que Deus abençoe. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou, e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Maravilhoso e sublime para mim, se nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vim, o coração lhe entreguei. Ó, quão precioso amigo ele é, salvo-me da perdição. Tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração. Quando Jesus me deu a salvação, minha alma então lavou, e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. De uma gloriosa morada no céu, que em breve minha será. Tudo porque nesse dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinais alcancei. A paz do céu encheu meu coração. Quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou, e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Amém? Amém. Logo após teremos a mensagem. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu o meu Jesus e vivo está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.
chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém? Amém. Quando quiser, Gil, seu microfone já está aberto. Tranquilo, só estou tentando Ok, colocar minha imagem. já está. Todos enxergam? Dá para ouvir? Ok. Bom dia a todos os irmãos. Paz de Cristo seja com todos. A leitura dessa manhã, como o Paulo César já nos leu, se encontra em Filipenses, capítulo 3, dos versículos de 1 a 6. Filipenses 3, de 1 a 6. E Paulo vai dizer, cuidado, 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 menino, cuidado, garoto, cuidado. Repetir verdades básicas não é mal. O ser humano, ele aprende pela repetição. Ele é acostumado a repetir. Se ele quer aprender uma língua nova, ele vai repetir aquilo diversas vezes até aquilo se tornar algo dentro dele. Mas, conforme ele não vai praticando, não vai repetindo, aquilo vai deixando a desistir na sua vida, vai deixando a ser esquecido. Então, repetir verdades básicas não é algo ruim. É muito necessário. Os pais já diziam isso, os professores também nas aulas, né? Os pais dizem, olha, não coloca o dedo aí, menino, senão você vai tomar choque, né? Cuidado. E às vezes nós aprendemos só quando nós colocamos o dedo na tomada, não deixamos de ouvir os tantos cuidados que nos é colocado. Paulo sabe da necessidade da igreja ouvir sempre essas verdades fundamentais do Evangelho. Ele sabe que isso vai gerar um resultado. O resultado de repetir diversas vezes a mesma coisa, o mesmo sermão, as mesmas palavras, vai produzir segurança para a igreja. Paulo está atento a isso na igreja de Filipos, e assim como as outras também, ele deixou muito claro que repetir algo produz segurança para a igreja. Nós repetimos todo domingo o ato da ceia e da oferta. Agora, imagine se não fosse um mandamento e nós fizéssemos isso esporadicamente. Talvez um dia a ceia e a oferta deixasse de existir cultualmente, né? Mas isso é um mandamento ao qual nós devemos repetir todo primeiro domingo em comunhão. Isso é uma verdade básica, é um fundamento do cristianismo. Os alimentos essenciais que nós comemos, né, não nos cansam, né? O pão de cada dia, a água que nós tomamos é essencial para a nossa saúde. E também é assim com a palavra do Senhor. Nós devemos escutar sempre de novo a verdade do Evangelho, que é pão e água para a nossa vida. E Paulo está dizendo aqui em Filipenses, cuidado, mantenha a distância.
Mas ele diz aqui, especificamente, né, no versículo 1, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. E no versículo 2 ele diz, cuidado com os cães. Né? Você fala, ó, tadinho desses animaizinhos inofensivos, né? E você olha pelas fotos, né? Eu trouxe uma aqui, se eu não me engano é um pincher, né? Cuidado, é pequeno, mas eu não me arriscaria. Cão antissocial. E você vê um animal tão dócil como esse, talvez, um de grande porte. Essa é a Akita. Eu tive quando eu era criança e na minha adolescência, eu tive uma Akita da raça japonesa. Você vê essa imagem com inúmeros cães tão bonitos e dóceis. E Paulo fala, cuidado com os cães. Né? Paulo está advertindo a igreja, olha, cuidado com esses animais. É claro que não, né? É claro que Paulo não adverte a igreja em relação a esses pequenos cães, esses dóceis cães. Mas ele diz lá em Atos, se você abrir comigo, Atos capítulo 20, versículo 29 a 30. Atos 20, 29 a 30. Diz, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cansei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Vou ler novamente. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cansei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia e com lágrimas. Paulo está dizendo aqui aos filipenses, né, a igreja como um todo, tenha cuidado, pois os cães, os lobos ferozes e homens até dentre de vocês irão tentar desviá-los do evangelho. Eles atacarão o rebanho. Na sociedade oriental, os cães eram considerados animais imundos, né? Um animal que vagueava pelas suas matilhas, caçando as suas presas aos latidos, né? Paulo vê esses seus adversários aqui na palavra como cães, aqueles que metiam o nariz e latiam suas heresias em todos os lugares, na igreja como um todo. E para os judeus, os cães também é um termo que eles usavam em relação aos próprios gentios, né? Eram considerados indignos e abomináveis. Então, aquele cão vira-lata, né, que fica fuçando tudo por aí, aquele que era indigno, para os judeus, a palavra cão se remetia aos gentios. E Paulo faz uma inversão de valores. Ele fala que, verdadeiramente, cão são aqueles que trazem heresias para dentro da igreja. Paulo está invertendo esses papéis, né, se referindo aos falsos mestres como cães. Aqueles que mordem as suas presas, induzindo as pessoas a crer na necessidade aqui, na palavra, como a circuncisão. Pessoas que ensinavam que a circuncisão era um ato que era necessário, era imprescindível que você
fosse circuncidado para obter a salvação. Não bastava somente a graça do Senhor, não bastava somente você ser salvo através do batismo. Você precisava ser circuncidado, você precisava ter esse ato. Isso era o que os falsos mestres diziam, né? O falso ensino. Então, não bastava somente a graça do Senhor. Não bastava somente a gente ser salvo através do batismo. Então, ser circuncidado era essencial e indispensável para sermos justificados perante a Deus. Eles queriam inserir na mensagem do Evangelho essa obrigação de ser circuncidado. Para você ser salvo, você precisava ser circuncidado, além de receber o batismo, né? Então, esses homens trabalhavam contra Deus. Eles trocaram a graça de Deus por um ato físico. E se vangloriavam disso, né? De ter um corte na carne, né? Mas Paulo vai refutar isso e diz que o homem precisa ter uma mudança, uma circuncisão não física, mas no coração. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19, diz, 1 Coríntios 7, 19, diz que a circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Paulo vai dizer, cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Não é necessário fazermos nada além daquilo que Deus nos fala, nos coloca para fazer. Nós aceitamos a sua graça, nós cremos no Senhor, nos arrependemos, nos batizamos e perseveramos. Mantemos a comunhão entre os irmãos, dividimos os nossos bens, partilhamos a ceia, adoramos o Senhor. Isso é o essencial e é o que nos é colocado. Nada além disso, o que vem além disso é falsa, é algo herege. Paulo vai continuar e vai trazer um contraste. Ele fez essa tríplice descrição dos falsos mestres, né? Ele fez que deveria ter cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal e com a falsa circuncisão. Ele traz uma tríplice característica do povo de Deus, né? No versículo 3 diz, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne. Os cães da época pregavam que a graça de Deus não era suficiente para a salvação. E o homem precisava cooperar com Deus nessa obra. Essa era a ideia. A graça de Deus não era suficiente para a salvação e o homem precisava cooperar com Deus através da circuncisão nessa obra. Paulo refuta isso, mostrando que a verdadeira circuncisão não é na carne, mas sim no coração, através do Espírito Santo de Deus. A igreja adora a Deus e o faz mediante a ação do Espírito Santo. Todos aqueles que são batizados recebem o Espírito Santo de Deus e, através disso, o adoram verdadeiramente. Isso é ser circuncidado pelo coração, é ter o Espírito Santo de Deus em nós, é saber diferenciar aquilo que é um ritual fora dos preceitos de Deus e aquilo que realmente vem de Deus. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus, em seu prazer, na sua vida, na sua confiança. Nós estamos centrados em Cristo Jesus, que é a base para a salvação.
O versículo 3 diz que nos gloriamos em Cristo Jesus. A nossa glória é através de Cristo. E o verdadeiro cristão, ele não confia na carne. O ser humano muitas vezes tem esse sentimento egoísta de confiança em si mesmo, ou a confiança em outro homem, ou a glória em si mesmo, ou a glória em outras pessoas, em rituais, cerimônias, em realizações humanas. Mas aquele que é verdadeiro cristão não condiciona isso. Ele não confia na carne. Ele confia no Espírito Santo de Deus. Então, tenha cuidado. Paulo diz, tenha confiança na graça. E por último, ele diz, tenha convicção na salvação em Cristo, como eu tenho. Ele diz que se alguém pensa, versículo 4, que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo tinha todas as características de um homem que poderia confiar na carne. Poderia confiar no judaísmo, na lei, no zelo. Ele foi perseguidor da palavra do Senhor. Mas Paulo pega todas essas boas características que ele tinha, humanas, e ele diz, olha, para mim o que era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Versículo 7. Mais do que isso, considero tudo, não meia coisa, ele diz tudo como perda, comparado com a sua suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Então, Paulo coloca tudo o que ele conquistou humanamente, tudo o que ele ganhou, toda a sua glória, e considera como esterco, como nada, perto da suprema grandeza de Cristo Jesus. Ele coloca nas mãos de Deus, olha, isso aqui que eu tenho não é nada. Então, considerar as coisas da carne, para mim, é lixo, é esterco. As coisas do alto, as coisas celestiais, são maiores. Paulo faz esse contraste entre ele e os falsos mestres. Então, Paulo tinha muito mais razões do que os falsos mestres para acreditar na carne, mas ele considera tudo isso como um esterco para ele. Ele sabia que, sendo judeu, ele era judeu, ele abandonou tudo isso por conta de Cristo Jesus. Eu desconheço geograficamente, historicamente, qualquer homem que tenha salvado o outro humanamente ou espiritualmente, a não ser Cristo Jesus. Qualquer homem que tenha colocado algo novo, algo que motive o ser humano a conquistar novas coisas. Desconheço tal homem que tenha feito isso a não ser Cristo Jesus. Tivemos muitos reis, muitos políticos, papas, igrejas, nações, e nenhuma, historicamente ou geograficamente, foi capaz de salvar o homem. Nenhuma. E isso, se Deus permitir ou não permitir, vai se alongar. Não há presidente, não há papa, não há homem, não há historiador, não há ninguém que possa salvar o homem fisicamente ou espiritualmente, a não ser Cristo Jesus, e ele o fez. Então, cuidado. Cuidado com os cães. Cuidado com os falsos mestres. Se a sua vida não é pautada, se a minha vida não é pautada em Cristo Jesus, na sua graça e na sua salvação,
se eu me condiciono a mim mesmo, a achar que eu sou o dono de mim e que eu tenho, na minha vida, sou capaz de salvar a mim mesmo, eu já sei o meu destino. Então, não atrele a sua vida a mim, nem a um outro homem. Não atrele a sua vida em qualquer ser humano que mostra ser incapaz, mostra ser errôneo, assim como eu, como você e como a qualquer outro. Atrele a sua vida somente a Cristo Jesus, o seu Senhor e Salvador. Cuidado com os cães, Paulo está falando. O cristianismo não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas é aquilo que Deus fez por nós. Nós confiamos e estamos seguros no que Deus fez por nós através do seu Filho, Cristo Jesus. Segundo Timóteo, para finalizar, capítulo 4, segundo Timóteo 4, versículo de 2 a 5, Paulo aconselha a Timóteo as seguintes palavras: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Repetir verdades básicas não é mal. É necessário, pois traz segurança à igreja. É necessário sempre ouvir as verdades fundamentais do Evangelho. E isso te fortalece. Te fortalece porque você sempre vai se lembrar daquele que sofreu por ti, morreu por ti e é dono de ti. Então, a palavra de hoje é: cuidado com os cães. Tenha confiança na graça e tenha a convicção da sua salvação em Cristo Jesus. Amém? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito,
Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém? Logo após teremos os avisos e oração. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. Vamos ter os avisos, pedidos de orações e agradecimentos. A nossa irmã Andréia pede orações a favor da sua colega Maria das Dores, pelo falecimento do pai dela na semana passada. Eu e a Sônia, nós agradecemos a Deus e as orações dos irmãos a favor da minha cunhada Sandra, que é a irmã da Sônia. Ela está com Covid, está se tratando em casa e tem passado muito bem. Contamos com a oração de todos a favor dela. Continuamos contando com a oração de todos. A nossa irmã Esther continua pedindo orações a favor da sua amiguinha, que está quase 20 dias tratando da Covid. Que Deus possa continuar dando forças para ela vencer essa enfermidade. E agradece também a evolução, que ela tem melhorado bem. A colega da nossa irmã Esther tem melhorado bem. A nossa irmã Renata agradece, pois o avô do Daniel, Conceição... a avó do Daniel, Conceição, está melhor. Ela descobriu uma fratura na coluna e está em tratamento. Continuemos orando, é o que a nossa irmã Renata fala. A nossa irmãzinha Tamires continua pedindo orações a favor do nosso irmão Rodrigo, que tem sentido muitas dores. Ele está com uma úlcera sacral e tem sofrido muito. Eu também peço aos irmãos que orem a favor de mim. Na sexta-feira, dia 7/8, eu estarei no Hospital AC Camargo para fazer alguns exames. Que Deus esteja direcionando, esteja à frente de todas as coisas, direcionando os médicos. São esses os pedidos, agradecimentos. Nós teremos agora a oração de encerramento.
Oremos. Senhor Deus, meu Pai, te louvamos e agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos nesta manhã, louvando o teu nome e aprendendo da tua palavra. Que possamos ser sóbrios, que a gente possa aprender cada dia mais, porque o teu sacrifício ele é muito maior do que qualquer título, de qualquer vantagem pessoal que nós possamos ter. Que esse seja a nossa declaração da nossa salvação e que a gente possa compartilhar com os outros, a fim de que todos conheçam o caminho que é Jesus. Obrigado por ter cuidado de nós, de maneira que nós não podemos contar. Nós podemos apenas agradecer e orar para que o Senhor continue nos olhando, nos cuidando e cuidando dos nossos irmãos, das nossas famílias, dos nossos amigos. Agradecemos porque temos a plena confiança e a fé nos pedidos que apresentamos a Ti, não como uma oração religiosa, mas confiando que Tu, Senhor, és o Deus poderoso. Tu, Senhor, porque pela Tua palavra, Tu és fiel à Tua palavra. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos por este momento e continuaremos durante essa semana Te louvando. Amém.